Boa noite a todos e a todas. Em 3 minutos nós vamos começar a nossa live. Já aproveito para convidar todos que estiverem nos aguardando no YouTube para colocarem seu nome, de onde que vocês vêm. Estou aqui, eu sou a professora Andréia Deslandes, eu estou aqui com a professora Natália, que é vice-coordenadora desse curso de extensão em Neurociência do Exercício Físico, da UFRJ. Alguns dos nossos monitores, alunos, colaboradores da equipe estão chegando também aqui na sala e vocês hoje vão ter oportunidade de conhecê-los e a gente poder falar um pouquinho desse evento, dessa iniciativa, que foi uma iniciativa pensada com muito carinho para todos vocês. Vamos aguardar mais 2 minutos para começar a nossa conversa, já aproveitando e convidando a professora Natália, que está lá na Universidade Federal do Pará, para recebê-los. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Organizamos o curso com muito carinho, com muita dedicação, e esse nosso primeiro encontro é importante para todos nós, para que a gente possa conhecer e dar informações. Esperamos daqui a pouquinho começar oficialmente, né, André? Isso, para sermos pontuais, especificamente começando às 7 horas da noite, conforme nós anunciamos. Boa noite, Ana Lu, Ana Luísa, Letícia, Leonor, Misael, Matheus, Ana Beatriz, Renan. São só alguns dos nossos colaboradores. Esse curso tem mais de 30 colaboradores, alunos do Brasil inteiro, e mais de 20 professores também de universidades de diferentes estados no Brasil. Bom, então, respeitando o horário, vamos começar então. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu sou a professora Andréia Deslandes, coordenadora desse curso, e eu estou aqui na tela junto com a professora Natália, que é professora da Federal do Pará e é vice-coordenadora dessa ação de extensão. Natália, acho que agora pode dar uma boa noite oficial. Boa noite a todos, prazer estar aqui. Boa noite aos alunos monitores e a todo mundo que está ou vai nos assistir, porque essa live vai ficar gravada. Ainda agora eu comentei que o grupo organizou com muita dedicação esse curso e é um prazer receber todos vocês aqui hoje. Estou aqui com uma parte pequena, mas significativa dos nossos colaboradores, da nossa equipe. Eu vou começar então a apresentar para vocês o curso e logo logo a gente pode abrir para todos os nossos extensionistas, os nossos colaboradores poderem também falar um pouco com vocês. Mas se vocês já começarem a interagir no chat, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eles estão aqui no Zoom, mas eles também vão estar aí a postos para poder responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês poderem conhecer um pouquinho melhor do nosso curso. Eu já sei que muitos de vocês já estão entrando, né, no nosso ambiente do AVA, e eu fico feliz de saber que alguns já completaram algumas aulas, já fizeram alguns questionários de avaliação e já estão nos dando um retorno, e um retorno muito positivo, que nos deixa muito feliz em relação a tudo que a gente
fez e a gente espera que vocês aproveitem bastante. Então, antes de começar a falar um pouco para vocês do objetivo do curso, eu só queria dizer para vocês que esse curso é um curso de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sou professora da UFRJ. É uma iniciativa de um grupo de pesquisadores, professores e colaboradores de duas grandes redes. A Rede de Neurociência e Atividade Física, a Rede Nacional de Neurociência e Atividade Física, e a rede Unilife-M, que é uma coorte prospectiva de uma pesquisa sobre a saúde mental e o estilo de vida de estudantes universitários. E vocês vão ter oportunidade de conhecer esses professores, tanto da rede, da RENAF, quanto do Unilife-M. É um sonho muito antigo esse curso. Esse curso ele surgiu com a ideia de que nós precisamos entender mais a neurociência do exercício físico, da atividade física, do esporte, entendendo que a formação de diferentes áreas da saúde tem pouco conhecimento em relação a esse tema e uma necessidade muito grande de poder divulgar um pouco mais o que é feito em relação às pesquisas, o que nós temos em evidência científica. Então, o objetivo do curso, o principal objetivo é divulgar o conhecimento científico em neurociência do exercício físico de uma forma didática e aplicada à prática profissional para a saúde, reabilitação e melhora do desempenho através do movimento. E nós esperamos atualizar os participantes com as recentes evidências científicas e traduzir esse conhecimento para a prática, possibilitando a criação e fortalecimento de parcerias e redes de colaboração entre diferentes pesquisadores, docentes, discentes de graduação e pós-graduação, mas muito mais do que isso, entre diferentes grupos e também profissionais de saúde. A gente entende que esse é um primeiro passo para que as pessoas possam fazer contatos, estabelecer parcerias e de diferentes áreas do Brasil. Esse é um ponto que a gente valoriza muito, que é a possibilidade da gente ter todas as macro-regiões do Brasil participando desse curso, não só na construção do curso, mas também como alunos que vão participar e que vão assistir às aulas. Então, o curso é uma ação de integração de discentes e docentes de diferentes programas de pós-graduação no Brasil e a participação de 15 instituições de ensino superior, favorecendo, então, a comunicação e o diálogo entre essas diferentes regiões. Ele é destinado a discentes egressos e docentes de programas de pós-graduação, mas também profissionais que atuam nas áreas de atividade física, saúde, educação, desempenho, nas diferentes interfaces que a neurociência e a saúde mental tem, entre elas a cognição e, obviamente, a saúde mental. Então, é uma iniciativa de extensão gratuita. Nós, inicialmente, iríamos oferecer, como todos vocês sabem, 200 vagas, mas devido a essa demanda que nós ficamos muito felizes e, assim, de uma certa forma, um pouco surpresos, mas extremamente felizes com a demanda enorme que o curso teve e a gente conseguir, então, ampliar essas vagas. E nós, nessa primeira turma, estamos oferecendo essas 500 vagas e parabéns a vocês que vão fazer parte, então, da primeira edição desse curso de extensão em neurociência do exercício. Então, esse curso ele é dividido em 6 módulos principais e eu vou falar um pouco mais o que vocês vão encontrar em cada um desses módulos. Então, o primeiro módulo ele vai falar sobre neurociência do exercício físico de uma forma bastante introdutória. Então, a primeira aula é uma aula onde vocês vão ter conceitos básicos de neurociência aplicado ao exercício, são conceitos mais fundamentais de neurobiologia. Depois vocês vão ter uma aula de neurociência aplicada ao exercício, falando sobre ambiente, exercício físico e cérebro e as relações com a epigenética. A neurociência falando mais sobre os efeitos agudos e crônicos, né, neurobiológicos, essa comunicação entre o exercício e o cérebro. E aí nós vamos, então, ter 2 lives que vão ser momentos onde vocês vão ter a possibilidade de estar conosco, como hoje, podendo. E eu vou falar depois um pouco mais sobre essas lives, mas nós temos previsto já para o mês que vem
essa primeira live de evolução, estado da arte, possibilidades profissionais na área da neurociência do exercício, e uma live com a rede nacional de neurociência e atividade física. Então, essa primeira aula de conceitos fundamentais de neurociência e neurobiologia, ela foi feita pelo professor João Bento Torres, da Universidade Federal do Pará, e aí, por conta do nosso tempo hoje aqui, eu vou passar por todos os currículos, mas vocês têm no nosso ambiente o currículo de todos esses professores, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da sua produção, dos seus projetos de pesquisa. Então, em todos os no nosso botão de equipe, que depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter acesso ao link do currículo Lattes de todos os profissionais, mas eu já adianto que é uma equipe que, além de ser uma equipe totalmente voltada para a área da neurociência e atividade física, são profissionais assim extremamente competentes e dedicados. Então, foram escolhidos assim com muito cuidado, com muito carinho por todos nós. Então, ambiente, exercício físico e cérebro, nessa visão da epigenética, é uma aula da professora Ionara Siqueira, da Federal do Rio Grande do Sul. Os efeitos agudos e crônicos do exercício físico no cérebro, é uma aula que o professor Renato Sobral, da Unimontes, vai dar para vocês. E aí a gente tem um segundo módulo que é sobre neurociência do exercício e saúde mental, que já começa então a trazer uma área mais aplicada. É importante vocês entenderem que, apesar de não ter um fluxo definido, vocês podem acessar qualquer aula a qualquer momento. A gente sugere que vocês sigam esse conteúdo dessa forma, porque esse primeiro é muito mais introdutório, falando sobre conceitos mais básicos da neurociência, conceitos mais básicos do efeito agudo do exercício e crônico no cérebro, e depois a gente começa a falar um pouco mais sobre questões que são mais aplicadas, como saúde mental, cognição. Então, essa é a nossa sugestão. Nesse segundo módulo, então, vocês vão ter 3 aulas, uma aula sobre exercício e depressão, exercício e ansiedade, exercício e uso de substâncias. Obviamente que a gente tem interesse de falar sobre muitos outros transtornos mentais específicos da infância, mas a gente procurou nessa primeira edição tentar trazer aqueles transtornos que são transtornos com maior prevalência dentro da nossa sociedade. Então, o transtorno depressivo vai ser abordado pelo professor Felipe Schuch, que é uma das maiores referências na área de exercício físico e saúde mental no Brasil e do mundo, professor da Federal de Santa Maria e coordenador do Unilá FM. Transtorno de ansiedade, exercício físico, professor Daniel Pires, da Federal do Pará. Uso de substâncias e exercício físico, professora Helena Moura, da UNB. Então, esse módulo ele também tem alguns materiais que depois eu vou apresentar para vocês, mas um dos materiais adicionais é uma aula, uma conversa, especificamente com professores que fazem esse tipo de pesquisa com exercício e depressão aplicados na prática. Então, a professora Nicole, da Federal do Rio Grande do Norte, ela vai falar com vocês também nesse módulo de exercício e saúde mental. Passando para a neurociência do exercício e a cognição, que é uma área também recente, onde a gente vê que nos últimos 30 anos a neurociência avançou muito sobre o exercício físico e a cognição, da infância ao envelhecimento. Então, a ideia nesse módulo é trazer um pouco desse conceito e considerando que o maior nível de evidência sobre o efeito do exercício físico na cognição é em estudos com criança e com idosos, então a gente selecionou esses 2 tópicos e mais o tópico de aprendizagem e exercício. Então, especificamente sobre aprendizagem e exercício, vocês vão ter a oportunidade de assistir uma aula belíssima da professora Pamela Carpes, que é uma professora do Unipampa, e ela vai falar muito sobre mecanismos de aprendizado com exercício físico.
crianças e adolescentes e exercício físico na cognição dessa população, novamente vocês vão ter contato com o professor João Bento Torres, da UFPA. E sobre idosos, vocês vão ter o prazer de ter essa aula com a professora Natália, que é a nossa vice-coordenadora, e vocês vão ter a oportunidade de aprender bastante sobre o efeito do exercício físico na cognição de idosos, entre outros assuntos que ela aborda. Ela vai falar com vocês sobre dupla tarefa, que é um tema extremamente atual na literatura e muito importante de aplicação prática. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O módulo de neurociência do exercício físico e doenças neurodegenerativas, ele vai abordar doenças neurodegenerativas altamente prevalentes em idosos, como as demências e Parkinson, mas ele também vai abordar outras condições que não são condições neurodegenerativas, consideradas neurodegenerativas, mas a gente vai também aproveitar esse tema e falar sobre comprometimento cognitivo leve, que é um estágio prévio das demências, e também sobre traumatismo crânioencefálico. Então, nesse tema de comprometimento cognitivo leve e demências e o efeito do exercício físico, vocês vão ter uma aula que foi elaborada por mim, sobre a doença de Parkinson e o exercício físico, o professor Ricardo Pinho, da PUC do Paraná, e sobre traumatismo crânioencefálico e exercício físico, o professor Luiz Fernando Reis, da Federal de Santa Maria. Esse é o último módulo do nosso curso e o penúltimo módulo, na verdade, que é um módulo que vai falar sobre outras áreas do nosso estilo de vida que também tem um impacto muito importante no nosso cérebro. Então, a gente tem vários conceitos do lifestyle psychiatry, a gente tem conceitos do exposoma, então, muitos conceitos que hoje são abordados de o quanto o ambiente, o estilo de vida vão impactar na saúde cerebral. Então, a gente traz aqui não só o efeito do outro lado, né, que é o comportamento sedentário, não só o que a gente vem falando no curso da atividade física, mas também no comportamento sedentário e alguns outros fatores, como sono, dieta e gerenciamento de estresse e práticas corpo e mente. E a gente vai fazer em algum mês, até o final do nosso curso, vocês vão ter a possibilidade de uma live com alguns professores falando sobre Green Exercise. Então, sobre comportamento sedentário, nós vamos ter uma aula com o professor Danilo Rodrigues, que, entre outras atividades, ele é coordenador do Centro de Investigação em Saúde, Atividade Física e Esporte e do South American Physical Activity and Sedentary Behavior Network. Então, vocês vão ter uma aula que, com certeza, vocês vão aproveitar bastante. O professor Marco Túlio de Mello, que é uma referência nessa área do exercício e neurociência, da psicofisiologia, e, obviamente, né, de todos os trabalhos que ele tem sobre sono, sobre qualidade de sono e saúde mental. Então, vocês vão ter uma aula com uma das pessoas que é a maior referência no Brasil e no mundo desse tema. Com dieta, vocês terão aula com o professor Carlos Eduardo Moraes, aqui da UFRJ. Gerenciamento de estresse para práticas corpo e mente, a professora Helena Moraes, também daqui da UFRJ. E agora sim, o último módulo, que é o módulo que é a nossa pergunta principal hoje na neurociência: se o exercício ele é tão bom para a melhora da cognição, para a melhora da saúde mental, para a melhora da neuroplasticidade, todos esses efeitos na saúde cerebral, por que que tantas pessoas são insuficientemente ativas? Então, para esse módulo, a gente traz uma reflexão sobre as barreiras e os facilitadores para a prática de exercício físico na perspectiva da neurociência. Então, vamos falar sobre a teoria unificada do movimento, letramento corporal e a teoria da autodeterminação, e
falar dentro desses temas também. A gente tem uma aula sobre o no pain, no gain, né? Se realmente a gente não deveria estar substituindo essa necessidade de associar o exercício a sofrimento, substituir por exercício físico e prazer e uma melhor forma de lidar com o estilo de vida ativo. E também tem a perspectiva de uma live sobre fadiga central e o que mudou nos últimos 30 anos. Então, a gente tem aqui a aula de teoria unificada do movimento, com o professor Tiago Matias, que foi o pesquisador que publicou essa teoria recentemente. Temos uma aula sobre letramento corporal e a teoria da autodeterminação, então, de que forma que a neurociência pode ajudar na adesão. E nós vamos ter uma aula extra nesse módulo, que, antes de mostrar aqui as lives, com o professor Eduardo Portugal, também da UFRJ, que vai falar sobre o tema de que forma a gente pode pensar nas respostas afetivas agudas e crônicas do exercício para a promoção da adesão. Então, a gente tem algumas lives propostas, essa já tem, então, uma data e um horário definido, será no mês que vem, onde nós vamos falar um pouco da evolução, da estado da arte, da história da neurociência do exercício, com dois desses professores que foram pioneiros, que há mais de 20 anos atrás eles já faziam pesquisas, tanto em modelo animal como em modelo clínico, com neurociência do exercício físico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live. Eu sei que vai estar bem pertinho do Natal, mas guardem esse dia e esse horário para estar aqui conosco. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Mas também nós vamos ter outras lives com o grupo de neurociência da atividade física, com o grupo da RENAF, da Rede Nacional de Neurociência e Atividade Física, o grupo da coorte Unila FM. Então, são muitos professores que vão estar aqui conosco. É, Essa live sobre psicologia do esporte e green exercise, também a gente espera que a gente possa falar sobre outras possibilidades da integração do exercício físico com a natureza, com ambientes com verde, com ambientes com o mar, com o rio, e de que forma essa interação com o ambiente, com a natureza e o exercício físico, com atividades outdoor, de que forma a gente pode ainda promover ainda mais essas adaptações da saúde do cérebro. Fadiga central é um tema também bastante interessante dentro da neurociência do exercício, da atividade física, e nós vamos ter a presença aqui do professor Rodrigo Hall e do professor Eduardo Bodnariuk. Essas são só algumas das lives, nós vamos ter uma live falando especificamente de psicologia do esporte, vamos ter uma live sobre as mulheres na neurociência do exercício, então vamos ter várias outras lives que vocês vão ter a oportunidade de estar de forma síncrona durante todo o nosso curso. Então, além da nossa equipe, que vocês já viram que é uma equipe bem grande, de muitos docentes do Brasil inteiro, eu queria passar pela nossa equipe executora. Então, são 33 alunos de diferentes universidades, de alunos de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, de extensão. Então, são alunos de diferentes cursos, de diferentes formações, é, 33 alunos, eu não tenho como passar falando todo o currículo deles, mas vocês também vão ter oportunidade de ter um material lá no AVA, com também o currículo desses alunos, que vocês vão poder também acessar o currículo Lattes deles, e eles vão estar aí à disposição de vocês até maio, quando a gente finaliza esse curso. Então, eu vou passar rápido aqui pela carinha deles, para vocês poderem saber quem vai estar conversando com vocês, pelo fórum, pelo e-mail, pelo Instagram. A Ágata dos Santos, da UFRJ, a Ana Beatriz Loureiro, também da UFRJ, Ana Luísa da Mata, da UFRJ, a Andressa Fontinelli, da UFPI, a Anne Saval, do Unipampa,
Aline Assunção, da UFPA, Carlos Gabriel Monteiro, da UFRJ, Carolina Castro, também da UFRJ, Caroline Curvelo, da UFRJ, Daniela Cristina Gomes, da UFRJ, Ellen Rose Leandro Concilião, da UEPA, Fabiana Ferreira, do IBMR, Gabriel Oliveira, da UFPA, Gustavo Chu, da UFRJ, Isabela Braga, da UFRJ, Jéssica Takase, da UFPA, Josilane Carvalho, da UFPA, Juliana Dias, da UFRJ, Leonor Vasconcelos Fontes, da UFRJ, Letícia Dalcero, UFRJ, Letícia Viana, UFC, Lilian Brum, UFRJ, Lucila Silva, UFPA, Matheus Paiva, UFPA, Matheus Cardoso Silva, da UFRJ, Misael Carvalho, UFPA, Nicolas Rodrigues, também da UFRJ, Ognandes, eu espero que eu não tenha errado seu nome, UFPA. Nas nossas reuniões eu erro sempre, né? Pedro Grilo, da UFRJ, Renan Wallace, da Unifamais, Tiago Andrade, da UFPA. Bom, gente, essa é a equipe, como vocês viram, é uma equipe grande, mais de 30 alunos, mais de 20 docentes, tentando fazer o melhor para vocês nesse curso, que é um curso realmente com uma iniciativa de um trabalho feito com muitos braços, com muitas mãos, e que realmente eu espero que vocês aproveitem bastante e que vocês possam também trocar bastante conosco. Não sei se vocês têm já alguma pergunta. Eu vou passar muito rápido o tutorial para vocês, para aqueles que não tiveram acesso ainda ao ambiente AVA. Eu sei que mais de 200 pessoas já acessaram e já estão fazendo as atividades dentro do nosso curso, mas para aqueles que ainda não tiveram a possibilidade de acessar e tiverem alguma dúvida, eu vou passar muito rapidamente, mas lembrando que todo esse material, tanto o tutorial para acessar o AVA, quanto o tutorial para vocês poderem desenvolver todo o curso, tudo isso vai estar lá no e-mail de vocês que fizeram a inscrição e no AVA da UFRJ. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é acessar o ambiente virtual e todos vocês têm o link. Se por um acaso vocês não tiverem o link, é só mandar um e-mail para a gente ou mandar uma mensagem no Instagram. As meninas provavelmente vão colocar aí no chat o link desse ambiente virtual da UFRJ. E aí vocês precisam clicar aqui no cantinho superior direito, nesse link do acessar. E aí, acessando, vocês então vão fazer pela primeira vez o esqueceu a senha, onde vocês vão digitar o CPF e a senha se for a primeira vez. Então, tudo isso está bem descrito e a gente mandou o tutorial para vocês por e-mail. Se vocês precisarem, é só pedir que a gente manda novamente. Tá? E é muito importante que vocês façam esse passo a passo para que vocês não tenham nenhum problema. Então, CPF sem traços, sem pontos, isso tudo é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez, é só entrar em contato com a gente, tá? Então, depois que vocês receberem esse e-mail, né, do ambiente AVA, do suporte AVA, e aí essa é uma questão importante, porque muitas vezes esse e-mail do suporte AVA ele pode ir para o spam. Então, a gente sempre pede que vocês olhem com bastante cuidado o spam, porque realmente vocês podem ter recebido e não vão encontrar na caixa de vocês de entrada. Então, depois que vocês tiverem acesso, vocês têm que buscar esse ícone do Neurociência do Exercício para vocês poderem entrar no nosso curso. Uma coisa importante é que, se vocês não assinarem esse termo de conduta da sala de aula, vocês não vão conseguir acessar nenhuma aula, nenhum material que está no nosso ambiente do curso.
Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, muito provavelmente é porque vocês não assinaram o termo de conduta da sala de aula. Então, abram esse termo, assinem, concordem, assinem, que aí todo o material vai ficar disponível. Antes disso, vocês não conseguem acessar. Então, passando aqui, a gente, logo no início, vocês vão ter vários botões. Então, esse vídeo que a gente está fazendo agora, ele está sendo gravado e ele vai entrar nesse botão do vídeo de lançamento do curso. O botão da equipe tem todo a nossa equipe de docentes, de discentes, da equipe executora, com seus currículos Lattes, com todas as nossas informações. O tutorial para que vocês possam circular pelo ambiente virtual do curso, o nosso edital, se vocês tiverem qualquer dúvida de período do curso, quando finaliza, o que precisa para concluir o curso. Então, todas essas informações elas estão no nosso edital e os nossos endereços do nosso Instagram e do nosso e-mail. Então, essa é a primeira coisa que vocês vão ter acesso. Então, por favor, entrem nesses botões para vocês poderem conhecer detalhadamente e entender como que funciona o curso. E, novamente, o e-mail, o Instagram, qualquer momento, e as dúvidas, a gente também tem a cada final de módulo esse ícone de dúvidas sobre o curso, que vocês podem entrar lá e fazer uma pergunta no fórum. Esse aqui eu já mostrei para vocês. E aí vocês vão ter, então, os módulos. Os módulos vocês podem ver tanto nesses botões circulares, como também na lateral. Na lateral vocês vão ver cada um desses módulos e os temas. E aí, se vocês puderem, o ideal é que vocês façam, então, nessa sequência, iniciando no módulo 1 dos princípios básicos da neurociência e seguindo da forma como eu acabei de apresentar. Cada módulo ele vai ter uma aula, que é uma aula de aproximadamente 1 hora, podendo ser um pouco menos, podendo ser um pouco mais, que vai ser dada por esses professores. Depois dessa aula, a gente também vai ter vários materiais que vocês vão poder ter acesso. Mas assim que vocês clicarem, uma outra possibilidade que vocês têm é de colocar legendas automáticas. Então, a gente coloca nesse manual a forma de vocês colocarem as legendas automáticas pelo YouTube na barra inferior do vídeo. Então, embaixo de cada videoaula, vocês vão ter material, que é um material específico para cada aula. E aí, além de vocês terem, por exemplo, uma leitura sugerida, e isso é uma questão que, inclusive, já fizeram sugestão para a gente nesses primeiros dias de curso, colocaram a sugestão da gente ter uma bibliografia, né? Uma pasta de bibliografia então, a gente coloca as sugestões de referências, então, tem muitas sugestões de referências atualizadas, de artigos, de livros, mas, infelizmente, a gente não tem como liberar o acesso para muitos desses artigos que são disponibilizados por revistas que são pagas e que não disponibilizam em PDF. Então, infelizmente, alguns a gente não tem como fazer isso, mas a gente tem em cada aula essa lista de material e alguns eu vi o próprio livro disponibilizado. Muitos desses materiais são podcasts, são vídeos de TED, então vocês vão ter um material bastante diverso, dependendo da aula que vocês estiverem assistindo. Cada um desses materiais foi disponibilizado pelo professor que gravou a aula. Alguns vocês vão ter e-books, manuais, e muitos, inclusive, que foram feitos no nosso laboratório. Então, vocês vão ter acesso a manuais que vão falar sobre diferentes temas de aplicação na prática, de avaliação. Então, tem várias possibilidades desses materiais. E uma pílula de conhecimento. Então, eu queria fazer aqui um destaque para esse material. Esse material ele foi desenvolvido pelos nossos colaboradores, pelos alunos de doutorado, de mestrado e de graduação que estão conosco na equipe executora desse curso. Eles, a partir da aula
de cada aula que é dada em cada módulo, eles desenvolveram um resumo de 2 minutos, 3 minutos, com as principais informações daquela aula. Então, é um material bastante interessante, eu espero que vocês gostem, e foi um material que foi desenvolvido por eles com os temas e os conceitos principais de cada uma dessas aulas. No final de cada aula, vocês têm um ícone, que isso é muito importante que vocês não deixem de fazer essa avaliação, porque não só vocês têm uma avaliação do conteúdo, onde você tem perguntas específicas em relação ao conteúdo de cada aula, mas também vocês têm uma avaliação da satisfação com aquele material, com a aula, com o professor, com a didática do professor, com o material suplementar. E tudo isso para nós é muito importante, mas também é uma condição para que vocês consigam finalizar o curso. Então, se vocês deixarem passar alguma aula sem avaliação, os nossos monitores vão entrar em contato com vocês, solicitando que vocês façam a avaliação daquelas aulas que não foram avaliadas, porque essa é uma condição para, no final, vocês poderem ter esse certificado, que vocês façam todas as avaliações de todas as aulas e também a avaliação do módulo. Então, são duas avaliações, avaliação de cada aula e avaliação de cada módulo. Vocês vão encontrar esses dois ícones no Moodle Ava da UFRJ. Então, aqui a gente tem o formulário específico da avaliação da aula, que vocês não podem esquecer de enviar, mas também a avaliação de satisfação do módulo. E vou finalizar aqui, então, essa apresentação, porque, na verdade, esse momento era muito mais para saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração, podem colocar aí no chat, que o nosso grupo vai passar essas perguntas para a gente aqui, para a gente poder responder. Não só perguntas, mas também sugestões, comentários, o que vocês quiserem. Vai ser muito bom poder ter essa troca com vocês e escutar um pouquinho com vocês. Mas, antes disso, eu queria pedir para a professora Natália falar um pouquinho sobre esse processo dos inscritos. A gente ficou muito feliz com a demanda, na verdade. A gente, no dia seguinte do dia da inscrição, a gente abriu para uma lista de espera. Foram quase 700 pessoas, na verdade, mas a gente só pôde fazer a inscrição de 500, e a gente queria trazer para vocês aqui um pouco desse perfil de quem são esses 500 inscritos dessa primeira turma do nosso curso de Neurociência do Exercício Físico. E aí eu vou pedir para a professora Natália para apresentar esse resumo das principais informações de quem são os alunos dessa primeira turma. Boa noite, gente. Andréia, antes de apresentar os 500, tem algumas dúvidas que estão surgindo já lá no YouTube, e aí eu vou pedir para os alunos colocarem no chat aqui do nosso Zoom, que fica mais fácil de Andréia e eu acompanharmos, né, as dúvidas. Mas algumas que eu já pesquei de lá, você respondeu várias enquanto apresentava. Mas algumas que talvez precisem ficar claras é sobre os certificados, você já disse também, as pessoas perguntando se o curso tem certificado e o que, que eles precisam fazer para garantir o certificado, né? Então, reforçando, o curso tem um certificado previsto ao final para todos aqueles que fizerem todas as atividades. E o registro, que foi outra pergunta feita, né? Como é que registra a frequência? Como é que registra que fez? É através do preenchimento das avaliações de final de cada aula e da pesquisa de satisfação que a professora André acabou de apresentar. Então, cada vez que vocês preencherem isso, a gente vai ter esse registro do Forms e vai ter um controle interno de frequência e de quem completou que atividade. E aí a gente consegue, ao final, emitir o certificado para todos os que completaram as atividades. Essa foi uma pergunta frequente. Alguém pergunta até quando o AVA? E o AVA vai ficar disponível. Então, até dia 1º de maio. A gente sugere fortemente que vocês não deixem para fazer
lá pertinho de maio, porque as aulas são densas, são muitas aulas, tem bastante material de leitura. Quem já começou o curso já nos deu feedback que tem assistido mais de uma vez, que tem retornado na aula após a leitura do material para poder se apropriar melhor da informação. Então, existe um tempo largo, né, até dia 1º de maio, mas é importante que não acumule o material para muito perto desse prazo final, tá bem? Perfeito. E realmente esse é um ponto importante, porque muitas vezes esse não é o primeiro curso, esse é o primeiro curso de neurociência do exercício físico, mas a gente já fez um curso nesse modelo, EAD, então a gente sabe que deixar para o final isso é muito ruim, porque muitas vezes o material é um material que você precisa, como a Natália falou, você ter a possibilidade de você assistir mais uma vez a aula, de você ter acesso a todo o material que é sugerido. Então, aproveitem o máximo que vocês puderem. Eu fico feliz de ver que alguns já estão na terceira aula, e que bom, né? Devem ter aproveitado aí o fim de semana para poder assistir. E eu já consegui ver uma parte de avaliação também, que o resultado está sendo bastante positivo, mas se vocês puderem ir fazendo todo o curso, é, quanto mais cedo vocês fizerem, melhor. Mas fiquem tranquilos que até maio vocês ainda têm bastante tempo. E o certificado, mesmo que vocês finalizem em janeiro, em fevereiro, esse certificado ele é enviado pela UFRJ, pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. E eles só enviam quando finaliza o curso. E o curso só vai finalizar em maio. Então, a gente só vai enviar esses certificados quando o curso for finalizado. Tá? Então, vocês podem ficar bastante à vontade para até maio vocês terem aí a finalização desse curso. Outra pergunta que fizeram lá e o Renan acabou de colocar aqui é sobre poder utilizar esse certificado como atividade complementar. E aí o que a gente pode depende de cada faculdade, depende de cada universidade. O certificado é um certificado emitido como um curso de extensão, ele vai ter uma carga horária de 60 horas e você pode apresentar, ele vai estar documentado, vai ser um documento válido para você solicitar e se for dentro da normativa da tua instituição, você pode pedir a carga horária. Alguém Perfeito. está perguntando se pode baixar o material. André, acho que é um bom momento da gente falar sobre aquelas normas de conduta que a gente também colocou lá, né? Então, o material está disponível para vocês. A gente pretende, inclusive, fazer outras edições desse curso, oferecer novamente. Todo o material produzido pelos docentes é produção intelectual de cada docente. E quando vocês entrarem no AVA, vocês vão ver que existe ali uma norma de conduta em que a gente pede para vocês o compromisso ético de não compartilhar, de não publicar, de não publicizar essas aulas, justamente porque ele é feito dentro, para ser usado dentro desse ambiente. E também porque a gente vai fazer outras edições, a oportunidade vai acontecer. E o curso ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura de encadeamento de conteúdos, ele tem uma estrutura em que a gente pretende dar suporte para vocês, para as dúvidas que surjam. Então, não é o mesmo conteúdo simplesmente baixar e compartilhar do que fazer o curso. E por isso a gente pede esse compromisso de ético de usar a informação dentro do contexto em que ela foi criada para ser usada. Quer complementar, Andréia? Não, eu acho que é importante que vocês leiam o termo de conduta para vocês poderem ver que todos esses detalhes eles estão lá e aproveitarem o máximo que vocês puderem esse material, porque realmente foi uma conquista de vocês, né? Vocês conseguiram essa vaga e eu sei por muitos relatos que foi uma conquista difícil,
né? Não foi fácil conseguir estar entre esses 500, então eu peço que vocês valorizem esse mérito de vocês. A pergunta que eu vi aqui é sobre a gravação das lives. Então, as lives vão ficar gravadas e as lives são de acesso público, elas não são restritas aos 500 inscritos. Isso também teve a intenção de contemplar aqueles, na verdade, quase 800, foram quase 800 pessoas que pediram inscrição e a gente tem, deixou as lives abertas para contemplar todo mundo, para além dos 500 inscritos no curso. E aí, então, começando esse contexto, André até já antecipou, nós tivemos, num primeiro momento, a pretensão de abrir a inscrição para 200 pessoas e acreditávamos que dentro do primeiro dia de inscrição a gente teria as vagas preenchidas. Na verdade, quando abrimos as inscrições, as vagas foram preenchidas em 2 minutos e 50 segundos. Foi surpreendente para a gente. Então, nós trabalhamos e expandimos a equipe para poder expandir o número de vagas. Então, a condição de abertura de novas vagas, na verdade, foi essa, a expansão da equipe. E aí, então, estamos hoje ofertando 500 vagas, essas 300 vagas adicionais foram preenchidas em menos de 10 minutos da lista de espera. E nós recebemos isso com muita animação, com muito senso de responsabilidade e, também com muita alegria. Você passa o próximo? É, deixa eu só, que eu estou vendo aqui algumas perguntas que a gente ainda não respondeu. Ah, Então, uma das perguntas é sobre o prazo mínimo, né? Então, o Murilo Augusto, ele pergunta se ele entende que tem um prazo máximo, mas que ele queria saber se existe um prazo mínimo. Não existe um prazo mínimo. A gente tem o controle de todos os acessos que vocês fazem no ambiente do curso. Então, a gente consegue monitorar tudo que vocês estão fazendo lá. Quanto tempo vocês ficaram em cada uma das aulas, quanto tempo vocês ficaram em cada um dos módulos. Então, tudo isso a gente tem o acesso. Mas, para vocês concluírem o curso, novamente, vocês precisam ter todas as avaliações das aulas feitas, e ali nas avaliações vocês precisam responder as perguntas, que são as perguntas em relação ao conteúdo. Cada avaliação tem 5 perguntas que são relacionadas ao conteúdo, são perguntas de múltipla escolha. Todas as aulas têm essa avaliação e vocês vão preencher essa avaliação e depois vocês têm também uma parte de avaliação de satisfação com a aula, com o professor, com o material. Isso é muito importante para a gente, porque isso vai direcionar, inclusive, para algum ajuste que tenha que ser feito em relação às próximas edições. E no final do módulo, novamente, vocês têm uma outra avaliação. Então, essas avaliações todas, elas precisam ser finalizadas. Você tendo todas essas avaliações finalizadas, você já está com o curso concluído. E aí você vai receber um e-mail de parabenização de que você finalizou o curso, e com mais uma última avaliação. E aí, depois dessa última avaliação, que aí você só recebe por e-mail depois de ter concluído todas as avaliações do curso, aí você já está apto para se considerar finalizado, curso finalizado. Mas mesmo assim, esse certificado, como eu falei, ele só vai ser enviado após a finalização do curso em maio, porque ele é enviado pela UFRJ, tá? Acho que consegui te responder, né? Vamos lá, então? Natália, mostre então os dados e aí depois, se tiverem mais perguntas, a gente continua respondendo e interagindo com o chat. esse próximo slide mostra a distribuição das inscrições. Então, 46% dos alunos que se inscreveram nesse curso são do Sudeste, 33,8% são da região Norte, 10,8% da região Nordeste
9,2% da região sul e um percentual menor da região centro-oeste, só 0,2% dos alunos. Por estado, a gente tem um percentual alto de alunos do Rio de Janeiro e do Pará, que reflete, na verdade, a equipe organizadora do evento, do curso, né? Então, Andréia e eu estamos no Rio de Janeiro e no Pará, e vários dos alunos que compõem a equipe também. Tá? Um, Talvez não tenham percebido em detalhe, mas, de fato, os monitores do curso são distribuídos pelo país. Nós temos alunos do curso de todas as regiões, e são alunos de várias formações. Nós temos praticamente todas as profissões da saúde organizando esse curso para vocês, o que dá um olhar bem diversificado e muito interessante. E aí nós temos um percentual menor de vários estados: Pernambuco, 4,3%, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, 2,2%, Rio Grande do Sul, com um pouco mais, 4,9% dos alunos inscritos no curso. Esperamos que na próxima edição a gente tenha uma distribuição maior e uma participação, mas, de qualquer forma, nessa edição nós já tivemos 20 estados representados. E isso é um motivo de alegria, de muito significado, porque a gente está conseguindo capilarizar pelo país inteiro, gerando oportunidade de que os alunos tenham acesso à informação a partir de pessoas de muita competência e um acesso democrático, né? Um acesso que permite que cada um faça no seu tempo, em todas as regiões do país, em vários estados, em quase todos os estados, e isso é muito importante para a gente. No próximo slide. E até fazendo uma observação em relação a isso que você falou, Natália, porque a gente sabe que quando a gente tem os nossos alunos, né, envolvidos na pesquisa, então, no meu laboratório de neurociência do exercício, a gente faz pesquisa com exercício em cérebro, exercício de saúde mental, exercício de cognição, há quase 20 anos. Então, a gente não pode ficar deixando esse conhecimento fechado dentro da universidade, né? Porque é um tema que ele é muito importante para que todas as pessoas tenham acesso. Então, para poder, através desse curso, um curso que é EAD, um curso que tem a possibilidade de ser gratuito para o Brasil inteiro, a gente entende que isso é uma forma muito importante de divulgar esse conhecimento de uma forma bem democrática, né? Eu vou pedir só que você, depois, quando você finalizar, dê mais um tempinho que a gente está com outras perguntas aqui, tá? E o pessoal que, por um acaso, tiver que sair, eu vou pedir para os colaboradores colocarem lá no nosso chat o link de frequência, de presença. Não que a gente esteja cobrando a presença nas lives, as lives são abertas e vocês podem participar de uma forma bastante voluntária, depois elas vão estar gravadas dentro do ambiente de vocês, do curso, mas mais para a gente poder ter um pouquinho mais de informação de vocês e das pessoas que estão participando aqui da primeira live, tá? Então, se puderem colocar um link da frequência para que o pessoal possa preencher. Obrigada, Natália. Esse próximo slide faz a distribuição por raça, e aí a gente tem 50,4% dos inscritos que se identificaram como pretos e pardos, 48,8% como brancos, 0,6% amarelos e 0,2% indígenas. Ainda não é uma distribuição exata, representativa da nossa população, de um modo geral, né, no Brasil, mas tem uma representatividade importante de pessoas pretas e pardas. Pronto. 65,2%
se identifica como do sexo feminino, 34,4% como do sexo masculino e 0,4% como de outro gênero. Aqui nós perguntamos qual era a formação completa, então, das pessoas. 43,2% têm o ensino médio completo. Nós aqui estamos supondo, então, que são alunos da graduação, a maioria das pessoas inscritas no curso. E isso foi um grande dilema quando a gente estava elaborando o curso, porque a gente imaginou que a gente teria alunos de diferentes níveis de formação. E talvez a gente tivesse que adaptar a linguagem ou material, e a gente pensou nisso na oferta dos materiais, para que a gente pudesse abarcar um público diferenciado, né? Um público que tivesse diferentes perfis. A gente tem 3,6% de pessoas que já concluíram a graduação, um número alto de pessoas que já finalizaram a sua pós-graduação, 21,7% são mestres, 0,1%